Pessoal, acabamos de entrar no mês de maio. E o mês de maio, por ser o quinto mês do ano, ele pode ser associado ao quinto aspecto, à quinta essência, ao quinto princípio. E dentro desse aspecto quintessenciado, nós podemos dizer que esse mês acaba tendo uma importância muito grande aqui para nós do planeta Terra. Porém, contraditoriamente, nós estamos sob a regência do signo de Touro, o signo de Touro que acaba representando talvez o mais denso ou o mais objetivo de todos os signos. Por quê? Porque o signo de Touro, ele representa todas as nossas necessidades para que a gente possa existir aqui nesse plano. A nossa necessidade de alimentação, a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de estabilidade. Tudo isso está representado nesse signo. Porém, quando a gente fala de um signo, é interessante que a gente compreenda que existe um outro aspecto oculto, talvez relacionado a ele, que diz respeito ao seu signo complementar. E o que é o signo complementar? O signo complementar é aquele que faz parte do mesmo eixo desse signo. Para que a gente possa compreender, o nosso mapa astral, que na verdade a gente considera como tendo 12 aspectos, 12 casas e etc., na verdade essas casas elas são complementares, então a gente pode dizer assim que existem 6 pares de aspectos a serem trabalhados nos mapas astrais, ou 6 pares de eixos, o que acaba sendo bastante interessante para a gente perceber que não tem como a gente analisar um signo sem analisar o seu complementar, ou seja, é necessário que a gente faça sempre as análises levando em consideração ao eixo ao qual esses signos pertencem. E o signo de Touro, ele tem um complementar pelo signo de Escorpião. Um representa aquilo que eu preciso adquirir, aquelas minhas necessidades, e o outro significa aquilo que eu tenho que perder. Escorpião está relacionado à morte, está relacionado às perdas. Por isso, que talvez os escorpinianos sejam tão controladores. Por quê? Porque ele tem a necessidade de controlar as coisas para não perder. O medo faz parte do signo de Escorpião exatamente por conta disso, exatamente por conta da sua complementariedade em relação ao signo de Touro. O signo de Touro é um signo que diz em relação a adquirir, e em contrapartida, o signo de Escorpião vai dizer exatamente o oposto. Vai dizer libertação, vai dizer soltar os nossos apegos, as nossas amarras e coisas desse tipo. Nós poderíamos dizer que nesse caso Touro é um signo de materialidade e Escorpião pode ser considerado sim como um signo de espiritualidade. Mas não, é claro, uma espiritualidade convencional, mas é a espiritualidade adquirida a partir do sacrifício, a partir da morte, da autotransformação e a partir do renascimento. Já que Plutão também é o grande regenerador do zodíaco. Como nós sabemos, no período em que ocorre um signo existem as lunações, ou seja, as 4 fases da Lua, que ocorrem mais ou menos em torno de 28 dias. Então nós teremos a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante e, novamente a lua nova, teoricamente, ela já vai passar para o signo seguinte. O que é interessante a gente perceber é como essas luas funcionam em relação ao Sol. O Sol ele está sempre no signo no qual a gente está vivendo, o Sol que está atravessando por aquele signo. Porém, quando a gente tem a lua cheia, isso significa que a Lua está no signo em oposição ao signo no qual o Sol está. E quando nós temos a Lua nova, significa que a Lua está exatamente no mesmo signo em que o Sol está. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem 2 efemérides bastante importantes que ocorrem durante esse mês, uma na Lua cheia e outra na Lua nova. A Lua cheia diz respeito ao Festival de Vesak, que comemora a iluminação de Buda. É interessante a gente compreender que essa lua ela vai acontecer exatamente quando ela está no signo de Escorpião. O que isso significa? Isso significa que é o momento dos abandonos, das amarras, dos apegos, o momento de abandonar tudo aquilo que impede-nos de atingir a verdadeira espiritualidade, que impede-nos
adquirir a verdadeira conquista do eu. Como todos nós sabemos, o Buda ele era um príncipe bastante rico e num determinado momento ele vai deixar toda essa vida para trás para seguir o caminho da iluminação. Então nós percebemos aí a questão escorpiônica bastante evidente, que diz respeito àquilo que precisa ser abandonado para que eu possa me libertar das amarras, para que eu possa me libertar dos apegos, para que eu possa me libertar de tudo aquilo no qual eu me sinto prisioneiro neste plano. Por outro lado, nós temos a lua nova, e essa vai acontecer quando? Quando a lua estiver no signo de Touro, juntamente com o Sol. Aí nós estamos fazendo o caminho inverso, nós estamos fazendo o caminho de dentro para fora. Lembrando sempre que os mundos plutônicos aos quais Escorpião se refere, eles estariam relacionados na tradição budista aos reinos interiores, Agartha, Shambhala e assim por diante. Ocorre que nos conta a tradição que no centro desses mundos interiores existiria a enigmática figura do rei do mundo, que é conhecido com o nome de Melquisedeque. A ele se referem como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque teria em si as duas capacidades, os dois poderes, o poder material e o poder espiritual. Por isso, numa mão ele segura o báculo e na outra ele segura a espada. Melquisedeque seria o próprio Deus na sua forma mais objetiva. Porém, é importante ressaltar que essa forma, mesmo sendo objetiva, ela ainda está muito longe da objetividade que nós conhecemos, exatamente pelo fato dela estar em Shambhala, no centro dos mundos interiores. A figura de Melquisedeque, portanto, ela acaba se confundindo com o próprio Sol central. É a partir dele que emana toda a vida, é a partir dele que emana toda a consciência, é a partir dele que emana todos os valores que devem orientar a humanidade que evolui aqui na superfície terrena. Melquisedeque é considerado um grande enigma, a quem Abraão pagava dízimos e de quem Jesus, provavelmente, seria um alto sacerdote. Dele vai emanar uma ordem oculta que, teoricamente, dirigiria todos os destinos da humanidade. É interessante a gente lembrar que a tradição nos diz que esse ser está constantemente adormecido e que ele desperta apenas nas mudanças dos ciclos astrológicos. Mas o fato de estar adormecido não significa que ele não esteja em atividade. Quando ele está nesse estágio, ele está projetando a sua mente para todos os iluminados, para todos os avataras. Ele está fazendo com que, através desse trabalho, seja mantido todo o processo da manifestação da consciência na face da Terra. Então, nós poderíamos dizer que todos os grandes seres, todos os grandes avatares, na verdade, eles manifestam uma proporção ou uma parte da consciência de Melquisedeque. Portanto, quando a gente diz de Cristo, quando a gente diz de Buda, a gente está falando de porta-vozes ou veículos dessa consciência que vai se manifestar com diferentes tônicas de acordo com a época, de acordo com o lugar no qual eles surgem. O que é interessante a gente lembrar que esses seres eles são veículos, eles não são a essência. Esses avatares eles funcionam como se fossem os atores de uma peça teatral. O ator ele representa um papel, ele incorpora um papel muitas vezes, porém ele não é aquela essência que está simbolizada através do papel. E por conta da confusão que as pessoas que seguem as suas ideias acabam estabelecendo entre eles e aquilo que eles representam, acabam surgindo os cultos personalísticos, acabam surgindo as idolatrias e assim por diante. É importante que a gente entenda que eles são veículos e que eles não vieram para ser adorados, muitas vezes de modo fanático, mas sim que eles vieram para ser seguidos no seu exemplo, através do qual nós teremos condições de nós mesmos estabelecermos as nossas comunicações, as nossas ligações com o grande rei do mundo. Porque dentro de cada um de nós, nos nossos mundos interiores, no nosso eu mais profundo, existe um eu adormecido que possui o contato direto com essa mônada, direto com esse aspecto, direto com essa
condição espiritual. Só que para isso, como a gente vem dizendo, é necessário que haja um trabalho de limpeza, que haja um trabalho de purificação, que haja um trabalho de resgate dessa nossa espiritualidade mais pura e mais ancestral. O Rei do Mundo vai estar presente sobretudo nas tradições transhimalayanas, onde se dizia que ele ficaria oculto nos mundos interiores, cujas entradas estariam nos Himalaias, guardadas pelos monges dos templos e coisas desse tipo. Lembrando sempre da importância do simbolismo, os Himalaias como sendo a montanha mais alta, os monges representando o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho, e as entradas ocultas representando as ilusões que nós precisamos vencer, que nós precisamos superar para que a gente possa realmente ter acesso aos nossos mundos interiores. Dentro disso, a gente poderia dizer que Melquisedeque, ele representa tanto o Deus que evolui através de toda a humanidade, como ele representa também a nossa centelha interior, que possui uma comunicação direta com o plano divino, com o plano imortal, e que precisa ser resgatada. Mas então por que eu estou falando isso agora? Porque é exatamente na lua nova de maio que é comemorada a bênção do Rei do Mundo. Nesse momento, o Rei do Mundo estaria lançando as suas bênçãos à humanidade, e seria bastante interessante que, uma vez a gente sabendo de tudo isso, a gente pudesse, exatamente nesse momento da alunação, se recolher e fazer um exercício de equilíbrio, fazer um exercício de harmonização e ficar em paz com a gente mesmo, para que a gente pudesse, de certo modo, estar o mais consciente possível da bênção que nós recebemos nesse momento. A esse respeito, existe um livro de Ferdinando Ossendowski, onde ele relata uma passagem onde ele teria sido revelado esse mistério e que consta no livro Bestas, Homens e Deuses. Pare, murmurou meu guia mongol, quando atravessávamos a planície perto do Tzanganluk. Pare. Apeou-se do seu camelo que se deitou sem que tivesse necessidade de lhe ordenar. O mongol elevou as mãos num gesto de prece e começou a repetir a prece sagrada Om Mani Padme Hum. Os outros mongóis pararam imediatamente os seus camelos e começaram a rezar. Que aconteceria? Pensei olhando em volta de mim. Os mongóis oraram durante momentos e, a seguir, montaram de novo nos camelos e retornaram o seu caminho. Viu, disse-me o mongol, como os camelos moviam as orelhas com terror, como as manadas de cavalos permanecem imóveis e atentas, e como os carneiros e o gado se deitam por terra? Notou como os pássaros deixaram de voar e os cães de uivar? O ar vibrava docemente. Ouvia-se um cântico que penetrava no coração dos homens, dos animais e dos pássaros. O vento cessou de soprar e o sol parou no seu curso. Todos os seres vivos, tomados de medo, se prostraram. É que o Rei do Mundo, no seu palácio subterrâneo, ora também pelo futuro dos povos e de toda a terra. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Acho ela bastante emblemática e faz a gente pensar. Realmente existem muitos mistérios em relação aos mundos interiores. Ora a gente tem certeza que ele é físico, ora a gente tem certeza que ele é algo que faz parte de outra dimensão, ora a gente tem certeza que ele é puramente simbólico, referente ao nosso processo de desenvolvimento espiritual. O enigma, com tudo isso, continua a permanecer. E nós, aqui nesse canal, na verdade, acabamos trazendo esses temas sempre para fazer com que as pessoas reflitam a esse respeito e que possam não apenas se restringir a uma única dessas possibilidades, mas que através dessas possibilidades a gente possa abrir as nossas mentes em direção às múltiplas possibilidades que existem, para que a gente possa compreender tudo isso e que através dessa compreensão a gente possa crescer, a gente possa progredir, e a gente possa trazer novas luzes aqui, tanto na face da Terra,
como para aquelas pessoas que estão à nossa volta no dia a dia. Porque conforme a nossa mente vai mergulhando nesses mistérios, a gente vai ativando os circuitos neurais que vão fazer com que se abram em nossas mentes diferentes maneiras de sentir e diferentes maneiras de compreender todos esses mistérios. Touro também está associado ao planeta Terra diretamente, como nós dissemos, está associado à natureza, já que Touro representa a base que nós precisamos para tudo, para a nossa sobrevivência, representa a nutrição. Então ele acaba sendo um signo estreitamente ligado também a esse mistério. E aqui nós também temos a questão da Mãe Natureza, que nós podemos estender ao aspecto relacionado à Mãe Divina. Por isso, esse mês acaba sendo um mês dedicado a todas as mães, exatamente por conta do aspecto transcendental que envolve esse período em que o Sol atravessa o signo de Touro. Ocultamente, o Dia das Mães verdadeiro, então, ele ocorreria no dia 13 de maio. 13, por causa dessa relação com o arcano 13, que, como nós já vimos, está relacionado diretamente ao segundo trono, ao plano da Mãe Divina, ao plano acástico e assim por diante. E maio, por ser um mês que, por um acaso ou não, acaba recebendo um nome que pode ser associado a Maia, que representa a ilusão, Mar, Maria, ou seja, o próprio nome do mês já está fazendo alusão à Grande Mãe Divina, à Grande Mãe Cósmica. Este ano, o nosso último eclipse acabou acontecendo exatamente no dia da bênção do Rei do Mundo. E ali nós tínhamos uma conjunção bastante bonita entre Júpiter, entre Vênus, entre Netuno, acontecendo no signo de Peixes. E nós tínhamos o planeta Marte também nos levando a nossa ação direcionada a esses aspectos. Ou seja, nós tínhamos Júpiter, Iove, Jeová, junto com Vênus, a Mãe Divina, irradiando um aspecto extremamente positivo para os outros aspectos do mapa. É importante a gente ressaltar isso. Eu vi muitas previsões completamente pessimistas em relação a esse eclipse, e na verdade o que eu percebi, o que eu vejo, é que a gente está passando por um momento bastante lindo, por um momento bastante especial em relação às questões planetárias. A única coisa que continua impedindo os nossos progressos são as questões ligadas aos nossos medos arraigados, às nossas necessidades de segurança, aos nossos apegos, a nossa dificuldade em transformar tudo aquilo que a gente acredita como sendo realidade, mas que aos poucos vai sendo reformulado, vai sendo transformado. Portanto, eu acredito que esse eclipse que nós tivemos, ele acaba assinalando um período muito bonito de grandes transformações. E na próxima lua cheia, então, nós teremos um outro eclipse complementar. Nós tivemos um eclipse do Sol, agora nós teremos um eclipse de Lua, em complemento a esse eclipse de Sol. E, na verdade, essas questões espirituais que nós estamos atravessando durante esse período entre eclipses, elas serão bastante ativadas. E é interessante que vocês aproveitem esse período para meditar, para estudar, para compreender, principalmente com o coração. Fica aqui mais um tema para a nossa meditação. Espero que vocês tenham gostado. Mente livre, coração leve. E bênçãos a todos da Grande Mãe Divina e do Supremo Monarca Universal, Melquisedeque. Até mais.